O sorriso que mora no esgoto. A história completa de Pennywise, a origem além do universo. Muito antes de Derry existir, uma entidade antiga atravessou o tecido do universo, vindo de uma dimensão chamada Macroverso, um espaço além do tempo e da realidade como a conhecemos. Essa criatura não tinha forma definida, era pura consciência primordial, conhecida em algumas lendas de fãs como os Deadlights, uma essência luminosa e insana, que causa loucura àqueles que a contemplam com olhos humanos. Sua verdadeira identidade e nome original nunca foram revelados nos textos de Stephen King. A entidade caiu na Terra durante um evento cataclísmico, como uma chuva de luz e energia, no que se tornaria a área que, séculos depois, abrigaria a cidade de Derry, no Maine. A criatura ficou dormente, aguardando a chegada de indivíduos que pudessem alimentar seu insaciável apetite por medo. O despertar no solo de Derry. Com o estabelecimento da cidade de Derry em 1715, a criatura acelerou sua transformação. Ao longo dos anos, despertava de sua hibernação em ciclos regulares de aproximadamente 27 anos, emergindo para caçar e se alimentar dos medos dos habitantes, especialmente das crianças, cujas fobias eram mais fortes, puras e fáceis de manipular. À medida que as décadas passavam, eventos traumáticos e mortes inexplicáveis começaram a marcar os registros da cidade. Crianças desapareciam e a população adulta, muitas vezes sob uma espécie de hipnose coletiva ou negação, esquecera rapidamente os detalhes dos horrores vividos. A forma do medo. Pennywise, o palhaço dançarino. Embora a entidade pudesse assumir qualquer forma que se moldasse ao medo mais profundo de uma vítima, sua manifestação preferida e mais icônica era de um palhaço dançarino chamado Pennywise, também conhecido como Bob Gray. Esse nome funcionava apenas como uma fachada para tornar sua presença ainda mais perturbadora. Um palhaço aparentemente amigável, com roupas coloridas, balões flutuando e um sorriso largo, mas com olhos frios e predatórios. Stephen King explicou que a ideia de Pennywise veio de sua pergunta: o que as crianças mais temem? Sua resposta foi: palhaços. Figuras que deveriam divertir, mas que para muitos evocam o abismo do inexplicável e do grotesco, o alimento do medo. Pennywise não precisava consumar o ato físico da morte para se alimentar. Primeiro ele devorava o medo. Ele aparecia nas formas mais aterrorizantes que cada criança pudesse imaginar. Seja um lobisomem, uma múmia, um leproso ou uma sombra viva. Essas manifestações criavam pânico, fazendo com que o coração e a mente da criança se enchessem do medo mais profundo. E isso nutria a entidade de maneira mais potente que carne humana por si só. Após alimentar-se do medo, muitas vezes Pennywise concluía o ciclo consumando fisicamente sua presa, especialmente quando sentia que a fobia já havia sido drenada por completo. Os ciclos de terror. Pennywise seguia um padrão. A cada 27 anos aproximadamente, ele despertava, espalhando horror e morte, e depois retornava ao seu estado latente sob Derry, até que fosse necessário voltar à caça. Esses ciclos deixavam cicatrizes profundas em toda a cidade, afetando as gerações seguintes de crianças e adultos. Esse padrão de hibernação e emergência tornou-se parte da lenda local, uma sensação de déjà vu sinistra, que permeava eventos trágicos e inexplicáveis, como incêndios, desaparecimentos e mortes repentinas. O Clube dos Perdedores. Durante um desses ciclos, na década de 1950, um grupo de 7 crianças conhecido como o Clube dos Perdedores começou a perceber que algo horrível estava à solta em Derry, unidos por laços de amizade e traumas individuais. Eles enfrentaram Pennywise em seu próprio livro de terror, nas profundezas dos esgotos da cidade. Juntos, eles descobriram que a criatura tinha uma fraqueza: coragem verdadeira. Eles realizaram o chamado Ritual de Shude, um confronto metafísico entre suas próprias forças de vontade e a essência primordial de Pennywise. A batalha resultou em um golpe profundo à criatura, forçando a criatura a recuar e hibernar mais cedo do que o ciclo normal. A verdadeira forma e os Deadlights. Seus perseguidores descobriram que, por trás de todas as formas ilusórias, Pennywise abrigava algo ainda mais aterrorizante, os Deadlights, uma manifestação de energia luminosa pura, que, quando vista diretamente, levava qualquer ser à loucura ou à morte instantânea. Essa forma não era destinada a ser compreendida pela mente humana, e poucos sobreviveram à exposição prolongada. Esse poder fez com que Pennywise fosse muito mais do que um simples monstro de carne e osso. Ele era um fragmento de medo cósmico, uma entidade de eras primordiais, retorno e destruição final. Cerca de 27 anos depois,
o ciclo de Pennywise recomeçou. Ao perceber que o monstro estava de volta, Mike Hanlon, o único membro do Clube dos Perdedores que permaneceu em Derry, contactou seus antigos amigos adultos. Reunidos novamente, eles lutaram contra seus próprios traumas e medos para finalmente confrontar a entidade na culminância da história. Um confronto que testou tanto sua coragem quanto os limites de suas almas. O legado de Pesadelo! Mesmo depois da derrota final, as lendas de Pennywise permanecem. Derry como cidade carrega marcas de horror e silêncio, e algumas teorias de fãs sugerem que fragmentos da entidade, ou seu ciclo de medo, podem estar ligados a outras forças sobrenaturais do universo de Stephen King, como parte de um multiverso maior cheio de terror e interconexões. O palhaço que nunca realmente parte. Apesar de ter sido confrontado e aparentemente derrotado, Pennywise permanece no imaginário coletivo. Ele se tornou um símbolo do medo infantil. A ideia de que o horror mais profundo não está fora, mas dentro de nós mesmos, pronto para se manifestar quando fechamos os olhos. Enquanto houver coragem para enfrentá-lo, haverá histórias sobre ele. E o ritmo silencioso de passos incompreensíveis ecoando sob as ruas de Derry. Obrigado por assistir até o fim. Esse foi mais uma história sobre lendas, que nunca saberemos se é real ou não. Se inscreva e deixe o like para ajudar o canal.